Boa noite, Tamires. Boa noite, Marli. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Valquíria. Marcelo, que acabou de entrar. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Só aguardar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando, tá? Tá Desde bem. a Unesco já dá um parabéns, um abraço fraterno, né? O Centro Espírita Bom Samaritano, né? O CEOBS. Então, que vocês recebam o nosso abraço nesse momento, né? E que a paz de Jesus esteja em nossos lares, em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre, né? Então, a gente está iniciando mais uma live na, na noite de hoje. Desde já, a gente já agradece a todos que estão entrando, que estão fazendo parte desse movimento, né? Então, a gente está um pouquinho distante agora, né? Mas é como o presidente da nossa casa, Eduardo, ele sempre fala, que essas lives, elas possibilitam de a UNEG entrar nos lares de cada um de vocês, de cada um. Nesse momento, ela se faz presente em todos os lares, né? E a gente já agradece imensamente a oportunidade. Esse mês a gente está comemorando 39 anos da nossa casa de oração e trabalho. Então, são 39 anos de muito amor, de muito aprendizado, de muita caridade. Então, a gente agradece a todos vocês que fazem parte da nossa casa, desde os fundadores, desde aqueles trabalhadores que fizeram parte da nossa casa e que agora fazem parte de outras casas, mas sempre estão retornando, sempre estão naquele abraço fraterno. Então, a gente agradece demais a todos vocês. A gente agradece de coração a todos aqueles que fazem parte da nossa casa hoje, estão trabalhando na nossa casa distante também, né? Hoje foi dia de alguns dos nossos assistidos receberem as cestas básicas, então a gente agradece porque sem vocês a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente só consegue com a ajuda de todos vocês e a gente agradece a espiritualidade amiga que sempre se faz presente em nossa casa. Então, esse mês em especial, todo ano a gente, no mês do aniversário, a gente escolhe um tema, né, para que seja abordado no mês do aniversário. E esse mês em especial, a gente está abordando sobre o cristianismo primitivo. Então, semana passada foi a primeira reunião que nosso irmão ele falou sobre Paulo e Estevão, Antônio Machado, né, do Gemafim. Então, hoje, a gente tem a alegria de receber Marcelo Araújo, né, do Centro Espírita Obrigado. Bom Samaritano. Então, é um prazer imenso ter você com a gente para dar continuidade a essa temática tão bonita e tão importante, né? Porque quando a gente olha para trás e a gente vê tudo que nossos irmãos passaram nessa época do cristianismo, como foi difícil o início, né? E a gente às vezes se queixa tanto hoje, né? Mas Verdade. irmãos passaram por tanta coisa e provaram tanta fé, quando a gente às vezes é tão falho na nossa fé com tão pouco, né? Então é um tema
muito bonito, é um tema muito rico e a gente só tem a agradecer. Então, nesse momento, Verdade. vamos elevar o nosso pensamento a Deus para fazer a nossa prece, para dar início à nossa live da noite de hoje. Senhor Jesus, nesse momento, te pedimos o amparo e a proteção, amiga, para mais um trabalho da nossa casa de oração e trabalho. Que a tua luz, ela possa se fazer presente em todos os lares nesse momento, em todos os lares em que os irmãos estão em aflição, precisando da tua ajuda, da tua esperança e da tua fé. Que a espiritualidade amiga se faça presente em todos os nossos corações, em todos os nossos lares, hoje, agora e para todo sempre. Então, nesse momento, eu convido o Marcelo, né, para que ele possa dar continuidade ao trabalho. Então, ô Marcelo, você quer que eu avise você quando tiver faltando uns 10 minutinhos ou você segue daí? Eu acho que é bom, minha irmã. Obrigado, boa noite, muita paz para você, para todos. Fico muito honrado, muito feliz pelo convite, né? Parabenizando a todos pelo aniversário. É uma data marcante. A gente sabe das dificuldades, né, que nós, espíritas, passamos. Não somos uma filosofia, uma religião proselitista, né? O que interessa é que aquele que se identifica com a doutrina espírita, que permita que a doutrina espírita entre nele, entre em sua mente, entre em seu coração, e a gente sabe das dificuldades que ocorrem por conta disso. Fico feliz e lhe peço para você me avisar, porque eu posso me empolgar, sou meio Bom, tagarela e eu posso passar da hora aqui. Tá tá joia? certo. Podemos? Podemos. Ok. Boa noite a todos, que a divina paz do Mestre e amigo Jesus permaneça conosco. Eu vou retirar um pouco, porque o headphone geralmente nós somente escutamos. E aí, para deixar aqui para ficar mais à vontade. Estamos muito felizes pelo tema que nos conclama a época do cristianismo primitivo. E sabemos o quanto isso representa para nós aqueles que buscam Jesus na sua pureza, Jesus na sua genuinidade, Jesus na sua essência. E é esse o cristianismo que nós buscamos. Certa feita, quando Gandhi era um filósofo hindu, um pacifista, advogado, chegou a ser um político hindu. Gandhi lutou pela independência do seu país, a Índia, contra os ingleses, né, que na época eram os colonialistas da Índia. E a religião predominante na Inglaterra é o cristianismo. E certa vez, Gandhi, dialogando com um dos oficiais, emitiu a seguinte frase: reconheço o vosso Cristo, não conheço o vosso cristianismo. O que é que Gandhi quis dizer com isso? Que reconhecia a grandeza de Jesus, a grandeza do Cristo, mas não reconhecia a forma como os cristãos estavam colocando em prática a doutrina do Cristo. Que bom se nós todos bebêssemos um pouco mais dessa doutrina, dessa essência, disso que nos remete a uma nova concepção de vida, a um novo entendimento, a uma nova compreensão. Para chegar à estrada de Damasco, torna-se interessante mergulharmos nas páginas do livro Paulo e Estevão, que o nosso amigo e irmão anterior já fez com tanta propriedade. Tivemos a oportunidade de ver um trecho da sua palestra, do seu encaminhamento, e nós nos embevecemos com essas páginas, ditadas por Emmanuel, o senador Públio Lentulus, a Francisco Cândido Xavier no século passado. E torna-se obrigatório para nós conhecermos a família de Jochebed, um senhor judeu, e ele começa as páginas sobre uma aflição imensa. Ele passa por alguns representantes do Império Romano na sua cidade,
a cidade de Corinto, capital da Acaia, na Grécia Antiga. E ele passa por alguns patrícios, humilhado, cabeça baixa, e ele não ousa levantar a cabeça para falar com eles. No que um deles, de forma muito arrogante, muito orgulhosa, o chama a atenção. Velho judeu, o que fazes? Estás passando por aqui, não ousa não falar conosco, não nos dirigir a palavra? Jochebed retorna e humildemente fala: desculpa, meu querido irmão, eu estava de passagem e não quis incomodar vocês. No que é respondido com um soco no rosto e vários outros socos, tão somente por não dirigir a palavra. Passa-se esse instante, em outro instante, o velho judeu passa por um novo grupo de romanos. Desta feita, ele fica na dúvida: vou falar ou não? Ora, se na vez anterior eu não falei e fui advertido, fui castigado, eu vou falar. E de forma muito humilde, se curva e se dirige aos romanos. Um deles, de forma muito arrogante, muito ríspida, se vira para ele e diz: o quê? Como ousas? O que estás fazendo? Verme insolente? Estás dirigindo a palavra aos patrícios, aos romanos? E dessa vez, Jochebed apanha, leva socos, pontapés, porque dirigiu a palavra. Segue para sua residência, sentindo-se extremamente humilhado. Mas uma coisa chama a atenção. Um dos tribunos de Roma chega numa praça de Corinto e lê um édito. E diz o seguinte: aqueles que tiverem algo a reclamar, o questor Licínio Minúcio estará a postos amanhã para escutar cada um de vós. O pai de Abigail e de Estevão, o senhor Jochebed, havia perdido a maior parte de seus bens. Ele possuía muitos bens. Inclusive a própria esposa havia desencarnado nesse processo. E aí reacende a esperança de Jochebed de resgatar aquilo que ele achava que tinha sido retirado de si de forma arbitrária, pelo mesmo Licínio Minúcio. No outro dia, ele vai lá, não sem antes ir em casa, conversar, óbvio, quando chega em casa, ainda sangrando, com a túnica manchada de sangue, e os filhos preocupados, Abigail, a doce Abigail, e o doce também Gesiel, a época conhecida ainda como Gesiel. Meu pai, o que é que houve? E ele explica a situação. E ele diz a Gesiel: amanhã vou conversar com o Licínio e vou recuperar tudo que é nosso. E Gesiel, muito estudioso das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, da Torá ou a Tanakh dos judeus, diz: meu pai, não vá. E abre uma das páginas, uma página belíssima, em que fala que o castigo do Senhor deve ser recebido como se for algo benéfico, algo a ser repensado, algo a se fazer uma reflexão para o futuro. Jochebed até fica surpreso com aquela fala, com aquele texto, mas ele diz: eu vou buscar. E no outro dia ele vai. Ele está crente de que vai recuperar suas terras, seus haveres, suas propriedades. Vai ao local indicado, percebe uma grande multidão, entra, faz a sua reclamação, mas percebe que o tempo vai passando, as pessoas vão saindo, e ele vai ficando como um dos últimos. E chega a sua vez. Quando chega a sua vez para falar com o líder romano, o líder Licínio emite uma nota. E lê essa nota e diz o seguinte: acusa ele de ser ousado e retira aquela chácara que havia ficado para ele. A única coisa que ainda lhe restava, a sua humilde moradia. E ele tenta dizer: meu senhor, o que fazes comigo? É a minha morada, minha e dos meus filhos. Eu não tenho mais nada na vida.
E Licínio diz que é aquilo e cumpra-se a lei, e tem que se fazer. Ele retorna para casa entre humilhado e revoltado. A sua chácara é vizinha às terras de Licínio, muitas delas que haviam sido usurpadas dele mesmo. E num momento ele resolve tocar fogo nas terras de Licínio. Observa se tem alguém olhando, não tem ninguém, e ele toca fogo e vai para casa. Coração batendo, aflito pelo que havia realizado. E eis que passa-se todo dia e Gesiel não está em casa. E ele pergunta a Abigail: Abigail, onde está Gesiel? Onde está seu irmão? Não sei, meu pai, não sei. Passa-se o dia, um pouco mais tarde chega Gesiel, cansado, as roupas chamuscadas, de cinza, porque Gesiel havia ajudado os empregados de Licínio a abafar o fogo, a apagar o fogo. Nessa luta de Gesiel, 2 dos mais prestimosos servos de Licínio ficaram num estado muito mau, devido à fumaça, devido ao fogo. Mas eles conseguem apagar uma parte. No outro dia, Licínio bate à porta de Jochedebe e o conclama para ir à sede de Roma, na cidade de Corinto. E foi acusado porque foi visto por alguns dos seus servos ateando fogo nas propriedades do próprio Licínio. São acusados os 3, Abigail, Gesiel e Jochedebe, como aquele que tocou fogo. Eles são presos na mesma hora. Jochedebe é chamado para fora e vai levar 10 bastonadas por isso. E começa o castigo. Em determinado momento, Gesiel abre a boca e diz para todos: olha, não foi meu pai que fez isso, fui eu que fiz, e assume a culpa. E todos aqueles que estavam ali perceberam que Gesiel não havia cometido isso, não havia tocado fogo nas propriedades, mas por bondade se colocava em lugar de seu pai para ser castigado. Abigail está ali, chorosa, triste, também se sentindo humilhada, somente observando o que é que acontece. O Licínio diz o seguinte: olha, todos viram que foi o seu pai que tocou fogo. Mas já que você está se candidatando ao suplício, eu aceito. Então agora os 2 vão tomar bastonadas. Gesiel fica surpreso porque pensava que o pai dele iria ser libertado, mas não. Os 2 vão tomar bastonadas. E o pai já havia começado a tomar as bastonadas. Numa dessas, o carrasco do velho Jochedebe perde o equilíbrio e a ponta do bastão de bronze acaba rasgando a garganta de Jochedebe. Acaba rasgando a sua garganta. O sangue sai em profusão aos borbotões e Jochedebe acaba falecendo ali perante o filho. Naquele instante, chega um empregado de Licínio e diz: olha, um dos seus mais prestimosos servos acaba de morrer. Não resistiu aos ferimentos. Licínio explode de raiva naquele instante, porque havia sido em decorrência da queimada realizada por Jochedebe. E aí, o que é que ele faz? Ele condena Gesiel, a partir daquele instante, a ser um escravo. Gesiel vai para as galeras, vai ser um homem escravizado. E Abigail vai permanecer presa. Nesse instante, o jovem coração de Abigail entra num profundo momento de tristeza. Mas ela, ao invés de reclamar, de gritar, o que é que ela faz? Ela começa a cantar uma oração antiga, do Antigo Testamento, que fala de Deus, que fala de fé, que fala de amor, que fala de esperança no futuro. Os romanos param embasbacados com aquela voz, com aquele sentimento, com aquele sofrimento, num momento tão terrível para ela, em que o pai está morto, em que o filho vai ser escravizado, o seu irmão Gesiel vai ser escravizado, e Licínio não consegue se conter de emoção.
mas a emoção do homem duro, do homem orgulhoso, é bem diferente. O máximo que ele consegue é dizer: libertem-na, soltem essa menina, não quero vê-la mais por aqui. Ela sai aturdida pela cidade, sem saber para onde voltar. Não poderia voltar para a sua casa porque não era mais dela, era de Licínio. E busca uma senhora que conhecera há muito tempo. E ela pede apoio, pede auxílio, diz: para onde vou? O meu pai está morto, o meu irmão está escravizado, acredito que nunca mais vou vê-lo. E a senhora diz: olha, eu gostaria, Abigail, de acolhê-la aqui, mas eu não posso acolhê-la porque eu já vivo aqui de boa vontade dessas pessoas que estão aqui. E começa a pensar, Abigail chora, e eis que a senhora tem uma lembrança. E diz: olha, vai na casa de Zacarias ben Anã. Ele vai viajar, ele vai para Jerusalém. Quem sabe ele e a esposa dele levem você. Abigail sai desnorteada por aquelas ruas de Corinto e bate à porta de Zacarias. Zacarias a recebe com um afago, com um afeto. Ele que havia perdido seu filho diz: não, eu vou acolhê-la e você vai com a gente. Passa-se o tempo. Gesiel é aprisionado numa galera. Mas o seu sentimento de fé, de amor ao próximo, de homem que compreendia perfeitamente o Antigo Testamento, vai fazer com que ele não guarde no coração o sentimento de rebeldia, nem de sentimentos de vingança. Muito pelo contrário, a sua fé em Deus faz com que ele prossiga. Naturalmente que pensa muito no pai, que agora está morto, e na irmã, que ele não sabe onde ficou. Vai naquela galera. Um certo dia, sobe um líder romano. Esse líder romano de nome Sérgio Paulo, que tinha muito poder em Roma, mas é contaminado por uma praga da época. E as outras pessoas se afastam. O comandante do barco é chamado, diz: olha, quem que pode cuidar desse homem? Qual desses escravos que pode cuidar desse homem? No que de hora é indicado Gesiel. Por que Gesiel é indicado? Porque durante vários dias, quase meses, ele trata todos com muito respeito, com muito carinho, sem levantar a voz para quem quer que seja, apesar dos sofrimentos, apesar dos maus tratos que os escravizados passam naquelas galeras, ou naquela galera. E ele é designado, Gesiel é designado a cuidar desse homem, desse líder romano. Ele passa a cuidar como se fosse um irmão, com tanto carinho, com tanto afago, com tanto afeto. Passam-se os dias e ele conversa com Sérgio Paulo e ele traz a sua fé para Sérgio Paulo. Sérgio Paulo começa a simpatizar com aquele homem. Sérgio Paulo é romano, Gesiel é judeu. Passa-se o tempo e o homem se recupera. Ao se recuperar, ele diz que vai ficar em determinada cidade. Mas, antes disso, acontece um fato insólito. Gesiel acaba sendo contaminado pela doença do romano. O chefe do barco diz o seguinte: olha, ele não serve para nada. Vamos atirá-lo no mar para os peixes comerem, os peixes se encarregam. E Sérgio diz: não. Esse homem cuidou de mim como se fosse de um irmão. Esse homem me restituiu a vida que estava quase perdida. Eu estava quase morto. E nessa conversa, Sérgio Paulo consegue dizer ao chefe o seguinte: o chefe diz: olha, mas se você libertá-lo, o que é que vai ser de mim quando eu voltar com Licínio e ele souber que ele foi libertado? Licínio não quer restituir-lhe a vida, não quer que ele viva como liberto. E aí Sérgio Paulo tem uma ideia. Deixa eu conversar com ele. E a partir de hoje, ele vai deixar a sua identidade para trás. Ele não mais será Gesiel. Conversa com Gesiel, quase que moribundo, e convence Gesiel a seguir adiante. Gesiel segue. Eles indicam o ponto, ou o porto, de uma cidade chamada Jope. E eles vão para Jope. Num bote, 2 homens colocam Gesiel, e eles chegam à orla, e deixam Gesiel. Gesiel está quase que acabado devido à doença. Chega na noite, passa uma madrugada ainda no porto,
dorme lá porque não tem onde ir. Em determinado momento, um assaltante chega junto dele e já vem com uma faca para assassiná-lo. E ele pede: pelo amor de Deus, não me mate. Sérgio Paulo havia deixado uma quantia em dinheiro para Gesiel. Com a sua bondade, em agradecimento àquilo que Gesiel havia feito por ele, havia deixado uma quantia. E Gesiel, com aquele coração, já se apresenta dizendo ao seu assaltante: olha, não é dinheiro que eu quero. Eu tenho um pouco de dinheiro aqui na minha bolsa. Você pode ficar com ele. Só me indique quem pode me ajudar. O assaltante vê tanta bondade que diz: olha, eu realmente não posso lhe ajudar porque eu preciso desse dinheiro. O dinheiro que acabava sendo roubado de Gesiel. Mas eu lembro de um lugar chamado Caminho. E lá ele recolhe as pessoas que estão doentes, que estão fragilizadas, que não têm nada na vida. E esse assaltante leva Gesiel para o caminho. No caminho de Jope, ele é recebido por Efraim. E lá ele é cuidado, ele é tratado durante 2 dias. E resolvem levá-lo para Jerusalém. Levam para Jerusalém. Ele ainda está meio que inconsciente, o estado febril é muito alto. E quem os recebe em Jerusalém? Nada mais, nada menos do que Pedro, o pescador. Tiago olha para Pedro e diz: Pedro, não tem como nós recolhermos esse homem aqui, nós já temos 49 pessoas. E Pedro, na sua afabilidade, na sua pureza, na sua simplicidade, diz: Tiago, o que é que o mestre faria? O mestre nos ensinou o amor. Não vamos deixar esse jovem ao relento, vamos acolhê-lo. E os dias passam, ele é acolhido, ele fica na casa do caminho em Jerusalém. Mesmo ainda em estado febril, ele conversa muito com Pedro. E Pedro fica surpreso pelo conhecimento daquele homem das Escrituras, do Antigo Testamento. Ele sabia muita coisa, mesmo na sua inconsciência. Passam-se os dias, Estevão se recupera. E aí é a vez de Pedro falar. Porque Pedro notara que ele falara muito do Messias. O Messias que viria, que estava prometido no livro de Isaías, do Antigo Testamento. E Pedro começa a dizer: Gesiel, você sabe que o Messias já veio? E a surpresa de Gesiel: como? Sim, já veio, ele esteve aqui. E Pedro passa a contar, junto com os outros seguidores de Jesus, tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. Este é o ano 34, próximo ao ano 35. 1 ano após a crucificação de Jesus. E esse homem, ele passa a rejuvenescer, vai readquirindo a saúde. Em determinado momento ele diz a Pedro: é isso que eu esperava durante toda a minha vida. É isso que eu tinha certeza que iria acontecer. A promessa de Deus, do Messias tão esperado pelos nossos profetas, pelos antigos. Ele veio e eu não estava aqui, mas eu quero saber tudo dele e quero colocar em prática. Estimadas irmãs, caríssimos irmãos, Gesiel tem um conhecimento tão grande do Antigo Testamento, e ao juntar com os escritos de Levi, que nós conhecemos por Mateus, que Pedro oferece, ele vai realizar uma síntese tão grande, tão perfeita, tão fabulosa, das antigas escrituras com aquilo que Jesus vem trazer, que Estevão se transforma na nova sensação da casa do caminho. E passa a realizar as suas celebrações. E passa os dias cuidando dos doentes. E passa os dias falando de Jesus. Falando do Evangelho. Falando da Boa Nova. Falando da percepção. Da fé. Do amor. Da vida que transcende. Da vida que não acaba. Da cura àqueles que estão doentes. Mas isso acaba chamando a atenção de alguém. Acaba chamando a atenção dos fariseus. Dentre os fariseus, um dos homens, chamado Saulo de Tarso, no auge dos seus 30 anos, conhecido como doutor da lei, uma figura imponente, orgulhosa,
até certo ponto, arrogante. Uma figura de valor no sinédrio, perante os fariseus. Doutor da lei, de uma exigência enorme em relação à letra. A ironia do destino, que nem é ironia, mas podemos classificar como aquilo que irá acontecer, é que Saulo de Tarso irá encontrar para o seu jovem coração, ainda solteiro, aquela que viria a ser a noiva do coração. Pasmem, Abigail, irmã de Jesiel. Nesse intervalo, na casa do caminho, o nome Jesiel, a identidade de Jesiel, deixa de existir na terra. Pedro, com um carinho imenso, e para que Jesiel não esquecesse a sua origem da sua cidade grega, Corinto, capital da Acaia, o nomeia de Estevão. A partir de agora, temos o contato com Estevão, irmão de Abigail, noiva de Saulo de Tarso, sem que Saulo saiba de toda essa história. E Saulo vai em determinado dia à casa do caminho e vê aquela pregação de Estevão, o que o incomoda muito, porque abalava suas crenças farisaicas, suas crenças mosaicas. E ele interpela Estevão dentro da casa do caminho e quer discutir. Estevão diz que não era para isso que o Cristo o havia aconselhado através das palavras deixadas pelos outros apóstolos. Mas Saulo de Tarso não desiste, persevera e escreve uma peça, já que ele é juiz, já que ele é doutor da lei, e chama Neemias, um de seus conhecidos, e pede para que Neemias seja testemunha dele, num processo que ele vai instaurar contra Estevão e os seguidores da Casa do Caminho. Ele instaura esse processo. Neemias concorda em ser testemunha, porque detesta os seguidores do caminho, e aí vejamos uma coisa, ainda não são chamados de cristãos. O nome cristão vem seguir mais adiante através do médico Lucas, o grego Lucas. Não eram chamados cristãos, eram chamados os seguidores do caminho. E é recebida a acusação na casa do caminho. Pedro, Tiago e os outros temem. Estevão não. Estevão diz que é a hora do testemunho. É a hora de falar daquele Cristo. Já que eles chamaram para ir no Sinédrio, para ir falar perante eles sobre Jesus, ele vai. E ele pede aos outros que fiquem. Primeiro porque os necessitados precisavam do auxílio de todos. Mas, na verdade, o que Estevão teme é o momento em que vai enfrentar e que outros poderiam ser castigados. Ele segue para o Sinédrio e vai para o Sinédrio. E lá, Paulo apresenta a sua peça, ainda Saulo de Tarso, ainda não convertido a Paulo. Saulo de Tarso apresenta a sua peça de julgamento, de condenação, e pede para que Estevão se defenda. Mas Estevão não teme. Mesmo perante os apupos, mesmo perante os impropérios, por todos aqueles fariseus que estão ali, uma grande parte deles, ele segue falando de Jesus. E em nenhum momento ele humilha Moisés. Em nenhum momento ele desmerece Moisés. Muito pelo contrário, ele diz que Moisés é a justiça, é o caminho, é aquilo que realizaram todos os profetas anteriores. Todos eles têm o seu valor. Mas Jesus é o amor enviado por Deus. E é necessário que aqueles que seguiam as leis mosaicas sigam a partir de agora o Cristo. Uma parte da plateia entende. Uma parte da plateia silencia e passa a vislumbrar aquele jovem com outros olhares. Mas a grande maioria, a maioria barulhenta, vai apupar, vai pedir a condenação de Estevão. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo
E se fosse pelo gosto de Saulo de Tarso, da forma como ele está, revoltado, irritado, com a fúria emanando pelos seus olhos, Estevão já seria apedrejado naquele momento. Mas eis que vem a voz do equilíbrio de um cidadão chamado Gamaliel, que viria a ter contato com Jesus e com os seguidores de Jesus, e pede a ele: olha, num primeiro instante, não vamos partir para a pena fatal. Vamos mantê-lo preso e vamos tomar posição de outras situações. A situação resvala, né, para esse caminho. Estevão é apreendido e passam-se a executar-se prisões e perseguições aos outros seguidores do caminho. Saulo de Tarso numa fúria. Por quê? O que é que ele vê? Dentre o seu olhar restrito, seguidor da letra, doutor da lei, ele vê que aquele novo pensamento, ainda não configurado como religião, possa vir atrapalhar os planos mais adiante da religião farisaica. E ele encara com muita raiva, com muito ódio. Para sintetizarmos um pouco, para seguirmos adiante, Estevão, em determinado momento, é apedrejado sob as ordens de Saulo de Tarso. Vários cristãos são presos, são castigados, e em determinado momento, Saulo resolve ir a Tarso, a Damasco, sabendo que existia um homem de nome Ananias, e que ele o trataria como chefe dos seguidores do caminho na cidade de Damasco. E aí eu peço permissão a vocês, somente para ler um trecho, porque eu tenho aqui o trecho desta passagem, porque ele é tão emocionante que eu não conseguiria traduzir a emoção que tem no texto. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Estamos falando de Saulo. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem, após o esforço mental, persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo, sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena. Os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimia o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, somente Saulo via e ouvia, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa:
quem sois vós, Senhor? Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Para a gente somente passar essas são 2 páginas belíssimas que nunca nos cansará de ler. Jesus olha para Saulo e diz: não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e a cada parte a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-os por todos os meios e de todos os modos. Saulo faz outra pergunta: Senhor, o que queres de mim? Minhas irmãs, meus irmãos, essa pergunta, ela é de uma profundidade incrível. Se não vejamos, aquele doutor da lei fariseu orgulhoso, de tudo aquilo que sabia, de tudo aquilo que colocava em prática, de tudo aquilo que ensinava, que não admitia uma vírgula que fosse diferente da lei de Moisés, do Antigo Testamento, da Torá, não admitia uma vírgula diferente. Para e pergunta: Senhor, o que queres de mim? Essa pergunta foi pronunciada por Saulo de Tarso. Essa pergunta chega a ser histórica. Essa pergunta divide para nós o antes e o depois de conhecer Jesus. E se nós fizéssemos essa pergunta a cada dia? E se a cada instante, principalmente os mais difíceis, porque nos fáceis o barco segue adiante, não precisa de ajuda, não precisa de auxílio, ele segue. O doutor Bezerra de Menezes nos diz que nos momentos mais apavorantes, nos momentos mais tristes de nossas vidas, é ali que metaforicamente encontram-se a mão de Deus. Metaforicamente. É nesse instante que precisamos nos perguntar e perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Na história de Paulo e Estevão, Jesus encaminha Saulo de Tarso para Damasco. Segue a tua estrada. Procura Ananias. E a partir dali você saberá o que é que deverá fazer. E aí, seguindo adiante, nós teremos aquilo que consta nos Atos dos Apóstolos, que consta no próprio livro Paulo e Estevão, de uma literatura belíssima, que nos mostra o gigante que foi esse homem, que trazia dentro de si todas as características de um grande bandeirante do cristianismo, de levar adiante essa bandeira de doutrina tão excelsa, de uma essência fantástica, de amor, de paz, de luz, de esperança e principalmente de fé. É esse o Saulo de Tarso, que a partir de agora, por sua própria vontade, passa a se nomear Paulo de Tarso. Ali nasce um novo homem, mas um novo homem na acepção da palavra. Um novo homem não de corpo, mas um novo homem de espírito, que faz com que o corpo, ferramenta emprestada por Deus, se coloque à sua disposição e à disposição do Evangelho. A sabedoria divina é fantástica.
Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade amiga: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. No que a espiritualidade bondosa responde: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nenhuma inteligência maior que Deus. Inteligência suprema. Com aquilo que a espiritualidade nos traz, poderíamos seguir adiante e trazer também não só a inteligência, mas a bondade suprema, a misericórdia suprema, a justiça suprema. Porque nós, aqui nesse plano, ainda não temos a noção da inteligência. Toda a inteligência que é referência para nós, ela é terrestre. Ela tem um limite. Toda bondade que é referência para nós, ela tem um limite. Ela é material. Toda justiça que nós imaginarmos, ela não é referência para nós, porque a nossa referência ela é material. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as vezes que nós vemos um coração ferido, clamar por justiça, na verdade esse coração ferido está clamando por vingança. Nós não temos ainda a compreensão do que é a justiça divina. O que é que o mesmo Jesus nos diz no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Nós não temos a noção da pureza de coração. Do que é a pureza de coração? Estamos muito distantes da pureza de coração. Ainda somos ímpios. Ainda estamos misturados à materialidade e mais ainda iludidos com a materialidade. Mas essa é a nossa missão. Não fiqueis tristes. Muito pelo contrário. Isso é o que viemos fazer aqui, neste plano. Nos desiludir a cada instante com a materialidade e abraçarmos a fé, a esperança, o amor, o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos. Os amigos benfeitores, que poderiam e deveriam estar em outras paragens, mas muitos deles renunciaram momentos de felicidade, de alegria, para voltar um pouco e observar nossas tristezas e fazerem parte da grande falange do Consolador, prometido por Jesus. Cada um de nós, no mínimo, temos um anjo guardião ao nosso lado, muito próximo a nós. Nós é que com nossas ilusões, nossas posturas ainda muito materialistas, acabamos fazendo com que coloquemos uma barreira, um bloqueio. E eles falam, e eles chamam: Marcelo, Marcelo, estás errando novamente, filho. O que é que estás fazendo? Vem para cá. Já soou o alarme da última hora. Jesus te chama. Saulo, Saulo, por que me persegues? Que devo fazer, Senhor? A espiritualidade amiga nos traz a cada dia esses bondosos amigos, exemplos de como renovarmos este ser. Não mais afastando o homem velho, não desprezando o homem velho. Não, não, não. O homem velho, ele tem muito conhecimento. O homem velho, ele tem muita experiência. Ele vem de milhares de anos. O que devemos fazer é chamar o homem velho para conversar.
devemos chamar o homem velho para conversar e esclarecê-lo e dizer que há um novo momento em que todas as rixas, as inimizades, as adversidades devem ser deixadas para trás. Ainda retornando a Estevão, no momento em que é apedrejado, ele olha para os seus algozes e pede. Ali já está vislumbrando a presença espiritual de Jesus. E a sua irmã que vem chegando e percebe que aquele Estevão tão combatido por Saulo de Tarso, na verdade era o seu irmão querido, Gesiel. Senhor, não lhes imputes este pecado. É bem semelhante ao que diz Jesus do alto da cruz. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E nós ainda estamos aprendendo o que fazer 2000 anos depois. O que é que nós devemos fazer? Não seria eu aqui a indicar o seu caminho. Não seria eu a indicar aqui o que você deve fazer. Esta é uma pergunta interna, pessoal, intransferível. É como cartão magnético, para utilizar uma metáfora atual. Como cartão magnético. É seu. O que você está fazendo de sua vida? Chico Xavier dizia que a nossa vida é um livro. A cada dia você escreve uma página. Durante muito tempo nós escrevemos páginas de aventuras, de ilusões, de violência, de combates, de lutas, de guerras. E Deus, na sua misericórdia, nos oferece a cada dia uma chance de mudar essas páginas ou de reescrevê-las. O que foi escrito está lá, está registrado em nosso perispírito. Mas a grande misericórdia do Pai é nos proporcionar uma nova oportunidade de fazer diferente de como fizemos antes. Não tenhamos dúvidas, minhas irmãs e meus irmãos. Estamos no lugar certo, na hora certa, no centro certo, na UNEG, no Bom Samaritano, nos mais variados centros que nós temos. Você está no lugar certo, na família certa. Eu estou na família certa, mas e aquela que me perturba, e aquele que me perturba? Pois é, escute a sua voz interior. Escute o seu passado. Lembre que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Estamos colhendo aquilo que plantamos no passado. Mas a grande bondade divina é de não repetirmos aquilo do passado. É de termos novas informações para agir diferente, plantando uma nova realidade para o futuro. Que queres de mim, Senhor? Que queres de mim? Eu quero que você siga, nos diz Jesus. Eu quero que você me escute. O homem da terra ainda necessita da presença física de Jesus. Muitos irmãos ainda esperam que Jesus volte. Mas para dizer mais o quê? Tudo foi dito. E ele disse aquilo que precisasse dizer, o Consolador viria dizer. E o Consolador está dizendo, desde 1857, desde as mais variadas páginas, mensagens, livros da codificação, para que tenhamos um prumo, para que tenhamos uma bússola. A bússola está lá. Cabe a mim
seguir ou não. Mas é uma bússola em que é necessário esforço. A espiritualidade é perguntada e ela fala para Kardec, em O Livro dos Espíritos, é necessário fazer esforços, mas quão poucos de vós fazem esforços? É um Marcelo, chamamento muito direto. Oi? Estamos chegando, né? faltam 5 minutos. Eu não avisei antes, porque eu vi que você estava virada, é por isso que eu não avisei antes, mas faltam 5 minutos para concluir, tá bom? Pronto, tá jóia. Então já dá para eu fechar porque você tem os anúncios aí, né? Não, mas é pouca coisa, fique à vontade, viu? Ah, então tá bom. Não, então tá igual com o meu aqui. Vamos ver se a gente arremata agora. Porque essa história é fantástica, né? Essa história é Certeza. fantástica. Pessoal, eu não sou vendedor de livros. Eu não sou vendedor de livros. Apesar de ter uma porção ali, mas é para meu uso pessoal de minha família. Mas, inclusive, esse é um livro que você não necessariamente pode ou deve comprá-lo. Ele ainda se vende, mas, por exemplo, eu li para vocês aqui um trecho baixado em PDF. Então, vocês podem baixar, quem sabe depois da pandemia, né? Que agora teve redução de salário, teve demissões. Então, né? O momento não está fácil. O momento de César não está fácil. Aliás, isso aqui é fantástico também. Só para concluir, essa coleção de Emmanuel, do senador Públio Lentulus, é fantástica. A começar de Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. O cristianismo primitivo, o cristianismo dos primeiros séculos. Aliás, é fonte de uma pesquisa nossa e eu acho que vale a pena, sempre que a gente puder, a gente ler e pesquisar, é que o cristianismo, em geral, teve uma infeliz trajetória. Uma infeliz trajetória. Quando é que nasce? Qual a origem dessa infeliz trajetória? Ela nasce quando o cristianismo deixa de ser perseguido para se tornar perseguidor. Ali se pensava que, se aliando ao poder de Roma, o cristianismo seria universal. E foi. Só que de uma forma equivocada. É por isso que a doutrina espírita, de forma muito acertada, não traz o proselitismo. É como se a gente pense hoje em todos os poderes do mundo, os poderes temporais, os poderes políticos. É como se, a partir de amanhã, todos os presidentes de todos os países dissessem: olha, a partir de agora, a religião será espírita. Isto seria muito ruim, porque todos os hábitos, todos os costumes, tudo que se vivencia hoje na humanidade seria trazido para o seio da doutrina espírita. Então, que ela permaneça pura, que ela permaneça trazendo aquilo que traz o cristianismo primitivo. Não precisou a doutrina espírita me chamar, não. Quando eu vi, quando você viu, quando você teve a consciência do que era a doutrina espírita, você entrou. Somente para fechar, Falta um minuto. não adianta, joia, vou fechar agora. Não adianta você entrar na doutrina espírita. Deixe que a doutrina espírita entre em você. Minha irmã, muito obrigado. Deus te abençoe. Abençoe a todos. Muito feliz em estar aqui. Nós que agradecemos, tá? O Ned fica muito feliz e agradece também pelas suas palavras de conforto para tanta gente que agora nos foram tocadas. Eu pessoas ao Ned agradece e a gente deixa um abraço fraterno ao CEOMES e a todos que fazem parte dele, abraçados pela nossa trabalho, possa se fazer muito agora